Olá, meus caros amigos, caras amigas. Estamos aqui de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório, comigo o meu dileto companheiro Alcir Almeida, e hoje nós vamos iniciar uma nova temática dentro do O Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 893, quando vamos falar sobre as virtudes e os vícios. Daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu caro amigo, aqui estamos de volta, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos falar sobre perfeição moral. Vamos falar sobre as virtudes e os vícios, sobre as paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem, conhecimento de si mesmo. Tudo isso ao longo dos próximos programas. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela companhia, pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. É sempre uma alegria estar aqui partilhando esse espaço. Convidado aqui pelo Ricardo, convidado pela espiritualidade amiga, que mantém e orienta a nossa comunhão espírita. Forte abraço. Ótimo. Almeida, o Kardec começou esta temática, né, as virtudes e os vícios, dentro do tema maior, perfeição moral, perguntando qual a mais meritória de todas as virtudes. Olha que pergunta difícil, né? É uma pergunta filosoficamente instigante. Não né? é? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Pois é. E quando a gente para pensar isso, quando a gente começa a conversar nessa temática religiosa, que a gente começa a estudar, que a gente começa a avaliar, a gente sempre tem a tendência, até fruto do nosso atraso, da nossa falta de elevação moral, a gente sempre se coloca à frente. Semanas atrás a gente estava falando sobre amar ao próximo como a si mesmo, né? Quando a gente começou a falar de lei de amor. E nós chegamos, entre outras coisas, à conclusão de que a medida correta é não fazer ao outro o que não queres que te façam. Por quê? Porque a medida correta começa no outro. O nosso foco tem que ser o outro. Né? E é isso que é interessante, porque vai dar o spoiler para a gente responder essa pergunta aqui. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Não é o próprio aprimoramento. Não interessa se você é sábio, se você não é sábio, se você é justo, se você não é justo. A questão é como é que é a sua relação com o outro. Né? O maior mérito é como você vive com o próximo. Como é que você convive com o próximo. Entendi. Né? Então, toda a sua dedicação a outrem é a coisa mais elevada. A gente tem que parar para pensar muito sobre isso. Né? Aceitar o outro, acolher o outro, tolerar o outro, perceber que a nossa felicidade não pode ser construída sem a felicidade do outro. Ou seja, pelo que você está dizendo, a mais meritória de todas as virtudes passa pela erradicação do egoísmo. Com certeza, como diria Jung, né? Deixar esse ego se agigantar é o caminho do sofrimento, é o caminho da dor. Exatamente. Né? Então, em resumo, para usar uma palavra, né? É o amor. É o amor. É o amor ao próximo. Agora, ele se manifesta de muitas formas, e aqui quero acreditar que o Espírito da Verdade vai colocá-lo sob a forma de caridade. Vamos ler a resposta, mesmo porque esta é a primeira questão desse tema e certamente o Kardec vai fatiar esse tema nas próximas questões. Então, respondendo, os Espíritos disseram para o Kardec: todas as virtudes têm seu mérito.
porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. E é bem certo isso, né, Almeida? Não existe virtude grande, virtude pequena, virtude maior. Todas são gigantescas. Todas são gigantescas porque, como eu já colei aqui na resposta, cada virtude pressupõe um vencimento de si mesmo, um esforço incomensurável para a gente atingir aquela virtude. E é o que os espíritos disseram para o Kardec. Há virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Sempre que você consegue vencer um arrastamento, uma má tendência, uma cobiça, enfim, você está sendo virtuoso. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Isso que você comentou. Sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Você colou antes de comentar, Almeida? Não. Você não colou, eu sei. Mas realmente está aqui. A questão é essa, né? Nós nascemos, fomos criados pelo Pai Eterno em simplicidade e ignorância. A gente vai alcançando os progressivos galardões, as progressivas capacidades, e aos poucos a gente tem que perceber que primeiro a gente começa na percepção, da percepção à irritabilidade, da irritabilidade aos instintos, do instinto ao pensamento, do pensamento ao sentimento, e aos poucos a gente começa a perceber a necessidade de diferenciar o que é bom e aquilo que não é. Começa a ter aspecto de moralidade. Quando tem um aspecto de moralidade, a gente separa o que é virtude do que é vício. E a partir daí, a gente tem que começar a exercitar as nossas virtudes, mas ainda além é perceber que existe outro. Esse é o objetivo de tudo. Quando a gente chegar nesse ponto... não, aí... Né, Almeida? Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Uma coisa de cada vez. Vamos à frente. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Ou seja, faz o bem porque se sente bem fazendo o bem. Tem elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Ou seja, o Kardec quer saber, olha, o Almeida, ele é bondoso, justo, caritativo com as pessoas naturalmente. Deus vos ouça. O Ricardo também é, mas só que o Ricardo ele faz um esforço para conseguir aquele objetivo, para conseguir ser atencioso com alguém. Já o Almeida ele faz aquilo naturalmente, como a gente diria lá no nosso ambiente de trabalho, com o pé nas costas. Né? Facinho, facinho. E aí o Kardec quer saber, a pessoa que faz o bem, vencendo um esforço enorme, é mais meritória do que aquela pessoa que já faz o bem sem muita dificuldade, naturalmente? Você pode ver que desde o início do programa a gente está conversando que é um processo de aprendizado, de aperfeiçoamento. Ninguém é criado sabendo. Ninguém é criado sabendo. Cada um de nós tem seu processo de aprendizado. E todo aprendizado exige esforço e vencimento de dificuldades próprias. Logo, se alguém demonstra uma virtude, uma capacidade, é sinal que ela aprendeu. Já passou pelo processo. Já passou pelo processo. Né? Então, aquele que faz de forma espontânea, hoje, significa que em algum momento ele aprendeu o que era necessário, ele se exercitou, ele se aperfeiçoou, se aprimorou, né? E hoje ele consegue fazer espontaneamente. E eu até acrescento, é que você fez uma consideração tão interessante, mas a pessoa não quando a pessoa faz de forma espontânea,
ela não percebe outra possibilidade. É exato. Né? A espontaneidade, seja para o bem ou não bem, é justamente sobre isso. A pessoa não percebe a existência de outra possibilidade. Ô, Medão, agora o seu comentário me lembrou. Chega para uma criança que já sabe andar de bicicleta e pergunta para ela, mas como é que você consegue andar sem cair? Ela vai dizer, não sei, eu só sei que eu monto na bicicleta e ela vai. Só sei que é assim. Eu só sei que é assim. Só sei que é assim. Não é? É exatamente isso que você falou. Depois que a gente vence o obstáculo, que somos nós mesmos, e aprendemos, desenvolvemos a habilidade, né, de fazer a coisa naturalmente, a gente não raciocina. Deixa de ser uma coisa consciente, passa a ser inconsciente. Né? Você falou do Jung agora há pouco. É inconsciente porque você já está natural em você. Acho que é isso que você comentou também. Sim, com certeza. Já faz parte da sua natureza. Já faz parte da sua natureza. Né? Você já adquiriu isso. Então, o mérito é o mesmo. Fazer o bem, o mérito é o mesmo. Ah, mas um está se esforçando muito e o outro não está. Ué, aquele que hoje não precisa de se esforçar, se esforçou antes. Já se esforçou. Ah, mas esse que está se esforçando, não se esforçou antes. O mérito é o mesmo. Exatamente. Se a gente esperar mais um pouquinho, quando esse daqui já estiver habituado, ótimo, os dois estarão fazendo a mesma coisa. Da mesma forma. Da mesma forma. Com o mesmo esforço, ou não esforço. Ou exatamente, com o mesmo não esforço. Vamos ler a resposta. Aquelas que não têm que lutar é porque nelas o progresso já está realizado. Já lutaram antes e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço agora. E suas ações parecem todas muito simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. E continua. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos, e uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra, quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Mais alguma coisa, Almir? Não. Então vamos na questão 895. Além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? A gente poderia dizer o contrário do que a gente falou até agora. Com né? certeza. Olha, nós estamos ainda falando de virtudes e de vícios. Ora bolas, qual é o sinal mais característico da imperfeição? A presença dos vícios. Como nós estamos num mundo de expiação e de provas, o fato de que os vícios ainda são mais fortes do que as virtudes, né? Um dia desse eu estava ministrando uma aula aqui na comunhão, e toda vez que eu falo isso me chamam de louco, né? É sério. Você sabe, este ano eu já estou chegando a 20 livros lidos. Eu acompanho as leituras. Suas leituras. E a pessoa fala, pô, isso não é normal. Por que não é normal? Né? Por que não é normal? Num país como França, como Alemanha, uma pessoa que lê 20, 30 livros por ano não causa... Está dentro da normalidade. Não causa espanto.
não há problema nenhum. As pessoas querem, existe o hábito da leitura, existe o hábito do querer conhecer, do querer aprender. Infelizmente, a nossa sociedade brasileira ainda não tem esse hábito. Então, respondendo a essa pergunta, qual é o sinal mais característico da imperfeição? É quando você vê que algo está espalhado naquele ser, em suas atitudes, como ele fala, como ele age, como ele interage com o próximo, e não existe a virtude, existe o vício. Existe o apego à matéria, o apego ao eu, o apego ao meu. Essa ilusão de que a gente é dono de alguma coisa. Terminei de ler O Nosso Lar mais uma vez, pela 4ª vez, esta semana, já nos capítulos finais, quando o André Luiz volta ao lar e ele percebe que ele não tem o direito de olhar para aquela família com senso de propriedade. Minha família. Por que é minha família? É a família que Deus te abençoou com o direito e a possibilidade de com aquelas pessoas conviver. Certo tempo. Por um certo e determinado tempo, limitado, com momento para começar e momento para terminar. Exatamente. Então, essas características de expressões do ego, né? De um egoísmo, de uma vaidade, de um orgulho, são caracteres de imperfeição. Quanto mais distante estivermos, quanto mais a nossa persona manifestar características de desprendimento, de fraternidade espontânea, para usar uma expressão aqui utilizada hoje, desapego à matéria, maiores as virtudes, mais longe da imperfeição, mais avançado no caminho da angelitude. Né? Só para resumir, o que com certeza o Espírito da Verdade falará mais e mais detalhadamente. É isso mesmo, Almeida. E você fez um comentário aí, deixa eu ver se eu lembro, cara, das características, né, do que abunda numa localidade, num mundo mais aperfeiçoado e o contrário disso, num mundo menos aperfeiçoado como é o nosso. Quando eu comparei a sociedade brasileira com sociedades europeias, onde a leitura comum, é um hábito. E eu fui até um pouco mais além, assim, pensei, né? Eu não sei porque eu tenho, vez por outra, tocado neste assunto, porque eu acredito que seja uma demonstração patente da nossa carência de virtudes. Eu estou falando em termos globais. Eu não vou falar global porque... Dessa humanidade da Terra. Isso. Eu não sei se eu posso ir tão longe, que eu não conheço lá fora outros países. Mas pelo menos falando do Brasil, eu acho que um medidor, cara, é a nossa programação televisiva. Não sei se... Eu vou explicar. Não, mas eu já estou concordando. Você já entendeu, né? Olha, é aquela história, quando... Eu não sei o que eu estava fazendo um dia desse, era uma questão de musicalidade. Né? Poxa, há momentos que dá uma tristeza você ver... não estou falando de nada, estou falando do aspecto musical. Tá. Quando você vê uma música erudita, e aí voltemos ao Nosso Lar, quando ele fala de Parque da Música. No Parque da Música, quando nós estamos testemunhando a chegada daquele grupo de jovens no Parque da Música, tem uma área central cheia, que é música erudita. E eu não uso a expressão porque ela é incorreta, porque no dia a dia o pessoal fala música clássica. Não é correto. É música erudita. Perfeito. Porque, poxa, existe a música romântica, que é Chopin, Liszt, e você tem música clássica, que é canto gregoriano. Então, música erudita.
né? Engloba tudo. Engloba tudo. Quando você pega e aí por favor, me corrijam, eu acho que Beethoven é romântico, né? É porque se eu for falar música romântica, o pessoal vai pensar música popular. É verdade. É música erudita. Mais romântica. Da escola romântica. É música erudita da escola romântica. Da escola romântica, do mesmo jeito que Castro Alves é erudito, do mesmo jeito que Tomás Antônio Gonzaga é arcaicista. Da escola, né? Arcaica. Do neoclássico. Perfeito. Enfim, lá no Parque da Música, numa área central, está cheio. As pessoas gostam da música erudita e vão para ouvir música erudita. É um desejo de algo mais. E aqui e ali, outros, ao derredor, músicas mais populares. Né? Uhum. Se você vê um baile entre nós encarnados e houvesse essas opções, com certeza a música erudita estaria entregue às moscas. Vazia. Vazia. O ambiente vazio. E aí ia ter o lugar do batidão, o lugar do proibidão, o lugar da roda disso, da roda daquilo. Verdade. Isso já mostra onde a gente quer. Onde o nosso pensamento nos coloca. Nós acabamos de ler, né? Nosso pensamento é a nossa vida. Pelo pensamento, nós construímos as nossas jaulas, a nossa cadeia, a nossa cela, ou as asas que nos dão liberdade. É exatamente isso. Você captou perfeitamente o comentário que eu ia fazer, porque eu tenho um hábito já há bastante tempo. Eu levanto de manhã, então eu vou à cozinha, enquanto estou fazendo ali um café, eu ligo a TV para ver alguma notícia ali, ver a questão do trânsito, ver, né? Mas de um tempo para cá, meu amigo... Eu não tenho, eu também tenho evitado. Rapaz, não tem. E eu estou falando da TV aberta, né? Não tem condições de você ouvir, porque só desgraça. A cada semana eu assisto durante 1 hora, e 1 hora só, TV aberta. Tem um programa de um canal... que eu gosto e eu assisto ele há quase 40 anos. Pois é. Aí eu tenho uma colega que ela é da área do jornalismo. E eu conversando com ela, eu falei, gente, por que você não influencia lá os teus diretores? Muda esse negócio. Não, mas que todo mundo... Não, mas que a tua emissora seja diferente das demais, faça o diferente. Aí ela falou assim, Ricardo, é o que o povo quer. As emissoras vivem do público. Precisa do público. Então a emissora oferece um produto que é consumido. É o que o povo quer. É o que o povo quer. Então, o gancho que você pegou e deu o exemplo da música erudita, perfeito. Se você tem um canal de televisão resolver colocar música erudita, né? Orquestras... Na nossa infância, você deve lembrar Concertos para a Juventude. Eita, você lembrou bem, cara. Caraca, acreditem, 50 anos atrás... Concertos para a Juventude. Você foi longe agora. 50 anos atrás, a principal emissora de TV aberta do Brasil, uma vez por semana, colocava, eram quase 2 horas, só música erudita. E aí eu digo, eu com muita tristeza admito que nesta encarnação, não sei as outras, é uma falha na minha educação. Eu sei, depois de 4 anos de canto coral, depois de 4 anos, de 2 anos estudando teoria musical no Conservatório Cacilda Becker, lá em Pirassununga, eu pelo menos... Como diz o outro, desengrossei um pouquinho o ouvido. Eu sei a diferença de um fagote e de uma flauta. Ao som. Mas eu queria saber mais música. Eu me alinho contigo. Eu também sou... Talvez nas próximas encarnações eu consiga me aprofundar um pouco. Eu lembro, eu estive em Recife, na faculdade, uma professora, e ela, muito culta, a professora Raquel Caldas Lins.
E às vezes ela colocava lá alguma música erudita para ouvir, e eu lembro que você falou isso do fagote e da flauta, e ela ficava dizendo, olha... Presta atenção agora no Exatamente. tímpano. Agora vai entrar tal instrumento. Ela falava instrumento que eu nem sabia que existia, né? Naquela época eu só conhecia sanfona, Zabumba e o triângulo. Né? E ela ficava dizendo, olha, agora vai entrar tal instrumento, olha esse agora. Tal, e eu ficava maravilhado com aquilo. Talvez nas próximas encarnações a gente consiga chegar lá, Almeida. Vamos ver a resposta aqui. Mas vamos para cá, Almeida, vamos para a o tempo está resposta. se esgotando. Além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. O que eu quero? Voltamos ao egoísmo. Mais do que o interesse, qual é o tipo de música que me interessa? Para atender às minhas... Os meus anseios. Eu ia falar necessidade, mas os meus anseios fica mais coerente. Continuando. As qualidades morais, frequentemente, são como a douração colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo à descoberta. É só pisar no calo. Cai as máscaras. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. E continuando. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Essa é a diferença Essa é a pedra mais de característica da imperfeição. E quando a gente lê essa resposta, cai todo mundo num saco só. Né? Estamos todos ainda, infelizmente, ou enfim, mas ainda estamos nessa condição. Por isso precisamos trabalhar para sair dessa condição, né, Almeida? Sair do meio comum, digamos assim, e nos elevarmos a uma condição mais digna de sermos chamados filhos de Deus. Verdade. Meu amigo, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Se gostaram, deem o like. Se não gostaram, digam por que não gostaram. Façam sua crítica por escrito aí embaixo na área de comentários, porque a gente vai tentar melhorar. Forte abraço. Até o próximo programa. Forte abraço.